Então, pessoal, bom dia. Vamos dar início aí ao nosso ciclo 2. A gente vai falar hoje de misturas de soluções, que é o capítulo 4. Só que eu vou ter que relembrar algumas coisinhas ainda do capítulo 2 e 3, para a gente poder avançar, recordar e viver. É bom estar sempre a gente recapitulando o que foi falado, para poder aí depois a gente fazer relações, principalmente porque a relação entre esse conteúdo 4 e 5 está muito vinculado com o que nós vimos no 2 e no 3. Então, a gente precisa ficar lembrando de vez em quando. Então, vamos lá. Vou espelhar aqui para vocês o material. Já apareceu aí? Ok. Então, essa parte de concentração molar, né, a gente falou no finalzinho do conteúdo lá do volume 3. Diluição e mistura é uma parte mais nova, e eu vou mostrar a relação deles que nós vamos trabalhar agora. Então, só para relembrar para vocês, a questão de concentração molar. Nessa parte de concentração molar, a unidade aqui, mol por litro, mostrei para vocês que tem a relação de uma fórmulazinha. Molaridade é igual a quantidade de matéria dividido pelo volume. Por isso que é a unidade mol, né, que é a quantidade de matéria, barra litro. Essa relação nós vamos ver que ela acontece não só nessa parte molecular, mas também está relacionada aos íons, porque nós sabemos que existem reações que são consideradas moleculares e reações que são consideradas iônicas. As iônicas, elas estão direcionadas aí aos ácidos e bases e até os sais, né? Ácido e base e sais, todos eles fazem parte da parte que nós classificamos como sendo iônicos. Então, essa relação também vai ser condicionada à concentração molar. Um fato importante que eu preciso frisar a vocês, que a quantidade que eu tenho de molaridade, porque esse Mzinho bonitinho que vocês veem aí, ele é denominado como molaridade. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos também uma relação com W, que se chama de molaridade. A diferença dos dois qual é? Além da simbologia, são as unidades. Como eu falei para vocês, molaridade é mol por litro. Molaridade mol por litro. E molalidade é mol por quilograma. Molalidade, nós vamos ver muito molalidade, quando a gente estiver falando de propriedade coligativa. Isso daqui nós vamos usar muito, tá? É uma relação que é utilizada especialmente com as mudanças de fase, né, com as características gasosas também. Vou mostrar para vocês isso daí mais à frente. E, vinculando o que eu tinha falado, essa parte de molaridade é muito cobrado nos vestibulares. É a parte de concentração que é muito mais cobrada e muito relacionada ao que eu vou mostrar para vocês em relação aos íons. Então, deixa eu tirar só essa idade, essa informação aqui, que eu vou mostrar o que está aí. A gente quer vai entrar. Pedro Henrique. Só apagar só aquela parte ali que eu rabisquei de molaridade e molalidade. Que eu vou mostrar para vocês que tem aqui embaixo na sua definição. Uma relação número de mols e volume, que é a relação que eu já falei de molaridade. A relação número de mol, a formulazinha tá lá, bonitinha, ó. Número de mols do soluto. Lembra que o soluto, a gente classifica o soluto como número 1. Quando eu digo, por exemplo, N1, quando eu digo M1,
Quando eu digo V1, todos eles estão relacionados a soluto. Se eu digo N2, se eu digo M2, ou eu digo V2, aí é o solvente. Vamos relembrar o que é soluto e o que é solvente? Soluto é aquele participante da solução que possui menor quantidade de partículas. Já o solvente, ele vai possuir maior quantidade de partículas na solução. Lembra que eu falei para vocês que o soluto universal, perdão, o solvente universal é a água, vocês lembram disso, não lembram? E tem muito a ver com as interações que nós já conhecemos lá na questão das misturas lá do 9º ano. Tudo bem? Então, não esquece, quando tem a relação de 1, nós vamos arremeter a soluto. Se é 2, é solvente. Soluto e solvente. Pessoal, a pergunta que não quer calar. Todo mundo já enviou as provas? E outra coisa que eu quero pedir para vocês encarecidamente é que aquele e-mail que eu disponibilizei para vocês, o e-mail novo, eu já recebi de alguns, né? Eu vou dar uma olhadinha nos outros e-mails, mas aquele e-mail que eu disponibilizei para vocês, o novo, ele é para ser usado, crianças, porque o antigo, bom dia, Lia, ele deu problema e algumas pessoas estão com dificuldade de enviar para ele. Por isso que eu fiz esse e-mail, para facilitar para mim e para vocês na hora do envio e para que eu poder receber e dar as notas de vocês. Tá bom? Então, continuando aqui. Essa parte da molaridade que nós utilizamos, mas vamos ver como é que ela funciona em relação a os íons, né? Quando tem que fazer a dissociação de uma molécula ou a ionização dela, caso eu esteja trabalhando com ácido ou com a base. Aqui é um exemplo do que é concentração molar ou molaridade, como eu já tinha falado. Se você observar um valor onde vocês têm mol por litro, isso daqui está indicando a molaridade. Quando ele te dá um valor apenas em mol, é a quantidade de matéria que nós representamos aqui por N, tá? Eu vou colocar como hoje é chamada, já pedi para eles entrar novamente, Ana não está... Tá ok, obrigado. Quantidade de matéria, tá? No meu tempo, isso daqui era mol, né? Isso daqui é o mesmo mol, unidade mol, que corresponde a esse N, tá ok? Pedro Vitor, tudo bem, Pedro Vitor? Tem mais gente querendo entrar aqui. Ana Carolina Guedes. Foi rápido, né? Beleza, então vamos lá. Antigamente, como eu falei para vocês, era só mol, ou número de mol. Calcule o número de mol. Hoje calcule a quantidade de matéria. Então, quando vocês verem nas questões quantidade de matéria, é para você calcular esse Nzinho aí, tá? E vocês estão vendo um 1zinho aqui. Então, ó, esse 1 é para indicar que eu quero calcular a quantidade de matéria do soluto. Quer dizer para vocês, não tem aqui, no nosso livro, inclusive, ele coloca assim como curiosidade. Ele fala do negócio chamado fração molar. A fração molar, gente, ela é representada por X, tá? Então, vocês podem... esse motor aí, gente, eu já tô avisando, né? Porque o vizinho tá cortando uma árvore aqui, tá fazendo esse barulho danado. Tá bom? Então, por favor, não pense que é algo estranho aí. O grande Pedro Patrício. Então, ó, a fração molar, ela também vincula-se à fração do soluto, onde a formulazinha é essa, ó, quantidade de matéria do soluto, dividido pela quantidade de matéria da solução, e nós temos a fração molar do solvente, que também vincula com a quantidade de matéria do solvente, né, ó, com a quantidade de matéria da solução. Essa relação, gente, ela é muito vinculada ao estado gasoso. O estado gasoso, aqui eu posso dizer para vocês um negocinho chamado lei de Raoult. Na verdade, a gente pronuncia Raoult. Que ele vai dizer para mim a pressão, né? A pressão total vai ser a pressão parcial
vezes a fração molar. Professor, nós vamos utilizar essas coisas aí? Não diretamente. Eu vou comentar quando estiver falando de propriedades coligativas, tá? Eu já estou adiantando para caso você se depare com questões que peçam para que você calcule a fração molar de uma reação, você já vai dizer assim, olha, o professor Jorge falou disso daqui. Então, não vai ser nada estranho a vocês, tá ok? Então, só apagando essa partezinha aqui, porque ela está aqui de intrusa, não era para estar aqui agora, mas eu necessitava já adiantar essa relação para vocês. Vamos voltar agora para a chamada concentração em mol de íons, né? Como é que funciona isso, professor? Como é que eu vou trabalhar com esses íons? Coloquei aqui já uma definição, lembrando que tudo que vocês estão vendo aqui está no nosso material, tá? Está do livro, não tem nada além, tá? Então não vai ter nada de discordância, né? Que caso você ache, eita, não, o professor mostrou isso daqui, mas no livro não tem isso. Então, eu trabalho direto com o nosso livro, então não vai ter problema nenhum de entendimento. Então, essa concentração, gente, é o molde de íons, não é isso? Ó. Nós vamos fazer o processo de dissociar ou ionizar, devo frisar. Se eu falo de dissociação, eu estou falando de base ou sal. Se eu falo de ionização, eu estou falando de ácidos. Os ácidos, quando entram em contato com a água, eles liberam os íons, liberam o cátion e o ânion. E vocês lembram quem é cátion e lembram quem é ânion. Nós trabalhamos isso no ano passado. Cátion é quem tem a carga positiva, não é isso? E os cátions geralmente perdem elétrons. Ânion tem carga negativa e ânion ganha elétrons. Então, não esquece dessa relação, porque vai funcionar aqui também. Tá? Então, deixa eu só tirar esse MIT bem aqui da minha frente. Pronto. Vamos ver aqui, ó. Tem um exemplo, né? Ó. Vamos determinar a concentração de íons de uma solução aquosa. Note que ele está dando aqui para a gente, ó, a molaridade dessa solução do elemento aqui em questão, do HCl. HCl, vocês recordam que ácido é esse? Quem é que lembra que ácido é esse? Isso daí é o chamado ácido clorídrico, aquele mesmo ácido que tem no nosso estômago, né, que é classificado como hidrácido, e é um ácido relacionado com a força. Então, vamos ver como é que funciona aí, identificar a quantidade molar desses íons aí nesse ácido, né? Vamos ver aqui, ó, como é que a gente faz o primeiro passo. O primeiro passo aqui é dissociar, separar cátion de ânion, porque esse HCl aqui, ó, ele tá no estado líquido. Então, quando eu tenho a presença de água aqui na reação, vai acontecer a separação, né? Vai separar o positivo do negativo. Vamos relembrar isso daqui para vocês. Todo mundo que está aqui, eu vou separar, tá vendo? Ó, separa no meio. Todo mundo que está à esquerda da molécula, todos que estão à esquerda da molécula, eles têm cargas positivas. Todo mundo que está à direita da molécula tem carga negativa. Então, o que é que se faz? Na hora da separação, esse cara aqui, ó, vai formar o cátion, o outro forma o ânion. Então, vai representar aqui, ó, H+, ó, se tem água no meio, ele está no estado aquoso. Mais o cloro, que está negativo, porque ele está no lado direito da molécula, então ele também é o quê? Aquoso, não é? Ele também é aquoso. Então, vamos notar o seguinte, eu sei, a questão falou para mim, que a concentração molar do ácido clorídrico é de 0,01 mols por litro. Essa é a concentração do estado molecular. Ele quer que a gente diga qual é a concentração no estado iônico, tanto do hidrogênio, que é o cátion, quanto do cloro, que é o ânion. Vejam bem, nós temos que observar a quantidade molar. Como assim, professor? Observe. Vou mudar de cor aqui para ficar bem mais visível para vocês. Deixa eu colocar aqui um azul. Esse azul aqui, pronto. Matheus Vinícius. Então, nessa molécula de HCl, nós temos 1 mol
nós também teremos 1 mol de H+, e teremos 1 mol de Cl-. Esse 1 mol, crianças, é a proporção. É a proporção dessa reação. Então, o que é que eu estou dizendo lá? Que eu tenho 1 mol de HCl, eu tenho 1 mol do íon H+, e eu tenho 1 mol de Cl-. Então, se eu fosse colocar em proporção, falando da matemática, ficaria como? Ficaria 1 para 1 para 1, não é? Ó? É a proporção matemática que eu tenho nessa molécula. Então, como eu já afirmei para vocês em questão, que a concentração do HCl corresponde a 0,01 mol por litro, pela proporção, pela quantidade que eu tenho de íons, eu vou com certeza afirmar que a concentração do H+ também vai ser 0,1 mol por litro. Por quê, professor? Porque está seguindo a proporção de 1. Raciocina comigo. Se eu tivesse dito que a proporção aqui fosse 2, né, a proporção do H+, então seria 2 vezes o que eu tenho de proporção aqui, ó. Seria 2 vezes 0,01. Aí eu teria uma concentração molar de 0,02, porque dobrei, né? Dobrei em função da proporção que a questão me deu, quando eu fiz o processo de separar e mostrar os íons sendo produzidos. Como eu vi que é apenas 1, vou só botar um X aqui para vocês não confundirem, tá? Como é apenas 1, eu vou só repetir o resultado. Como aqui é 1, ó, tá igual, vai ser 0,01. Do mesmo jeito acontece aqui com o nosso amigo cloreto, né? O íon cloreto. Também tem uma concentração molar de 0,01, justamente porque só tem um íon representado para essa espécie de ânion. Meus queridos, deu para entender essa questão de proporção quando nós vamos trabalhar com íons? Me dê a devolutiva dessa informação, por gentileza. Deu para entender, deu? Lia, Thaís, ok? Qualquer coisa, por favor, me chame a atenção, tá? Professor, não entendi, me chame a atenção que eu retorno tranquilamente. Vamos prosseguir aqui? Vou mostrar para vocês como é que funciona esse processo aqui, né, através de uma ilustração, como é que funciona aí esse processo de molaridade. Você vai notar o seguinte, tá aí em inglês, né? Mas aqui nós temos a quantidade de mol do soluto, né? E nós temos o volume da solução do lado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com um laserzinho para vocês. Não vai dar, ele não entra na imagem, desculpa, não vai entrar. Mas vejam que eu posso mexer isso daqui, ó. Eu vou botar uma outra cor, vou botar um cobre, que é azul, né? Uma solução de cobre. Aí nós temos aí o sulfato de cobre. Observe para a solução. Aqui nós estamos vendo que a concentração da solução está zerada, né? Está zerada. Vou colocar aqui com valores, né? Para vocês verem como é que funciona o cálculo. Ele é uma relação proporcional, né? Então, nós temos a concentração direcionada, nós temos aí a quantidade mol, né? Do soluto e o volume da solução, que é justamente aquela formulazinha que eu já tinha mostrado. Molaridade é a quantidade de matéria do soluto dividido pelo volume da solução. Então, veja só. Se eu aumento bem aqui, travou aí, não foi? Deu uma travada. Se eu aumento bem aqui, ó, veja, ó, eu estou aumentando a concentração, tá vendo? Olha para a concentração. O que foi que aconteceu com a concentração da solução? Ela também aumentou, não foi? Ela também aumenta, na verdade, do mesmo jeito que se eu baixar aqui, ó, a concentração da solução também baixa. Aí vem aquela relação que eu já tinha dito para vocês. A diferença que existe em diluir e a diferença que existe em concentrar uma solução, tá? Então, se eu tenho muita matéria de soluto e tenho pouca de solvente, então eu tenho uma solução concentrada, não é verdade? Eu teria uma solução concentrada. Mas se eu tenho o inverso, aí eu vou ter uma solução diluída. E a gente viu isso representando no próprio gráfico. Ah, professor, pois não mexa aí
na concentração em mol do soluto e verifique aí para a gente, professor, aumentando o volume, né? Aumente o volume. Vai aumentando o volume. O que está acontecendo com a concentração da solução? Está diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque eu estou diluindo, né? Eu estou diluindo. Se eu diminuo aqui, ó, tá vendo? Olha o volume lá no becker descendo, ó. Olha o volume no becker descendo, se eu estou diminuindo aqui o volume, né, da solução. Veja aí, ó. Mas ele vai aumentando a concentração. Por quê? Porque o solvente fica em menor quantidade que o soluto e a tendência é eu concentrar essa solução. Tudo bem? Poderia mostrar com outro tipo de produto. Aí eu botei o cobre, mas poderia colocar o potássio, né? Enfim, nós temos aí uma relaçãozinha bem mais lúdica para que vocês vejam as reações químicas acontecendo. Infelizmente, nós não temos como estar presente para mostrar isso para vocês. Então, nós temos os artifícios aí tecnológicos para poder nos ajudar. Espero que vocês tenham gostado dessa interação aí. Tem mais, tá? Tem mais. Não se preocupe, não, tem mais. Vamos passando aqui. Vamos ainda continuar com a parte de concentração, porque nós temos aí um exemplo ainda sobre a parte iônica. Vamos ver se vocês conseguiram entender o que eu falei, né? Vamos ver se deu para entender o que foi falado. Deixa eu botar uma canetinha novamente. E vamos fazer essa questãozinha aí, para poder fechar com chave de ouro essa parte de concentração. Então, aqui, ó, determine a concentração de íons presentes em solução aquosa de 0,2 mols por litro de sulfato de alumínio. Olha aquele sal aqui, ó. Olha o salzinho, sulfato de alumínio. Lembrando que isso daqui é a molaridade de quem? Do sulfato de alumínio, tá? A questão já deu isso daí pra gente. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz o primeiro passo? É dissociar esse ácido, aliás, perdão, esse sal. E eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer esse processo aqui, ó. Olha como é que eu vou ajudar vocês. Vejam só. Tudo que eu tenho aqui, gente, no primeiro membro, isso chama-se balanceamento. E vocês trabalharam balanceamento comigo. Tudo que eu tenho aqui, eu tenho que ter de quantidade no produto. Isso é fato. O que é que nós notamos? Eu tenho 2 alumínios, não tenho? Tenho 2 alumínios. E eu tenho 3 sulfatos. O que é o sulfato, professor? É o SO4. Sulfato é o SO4. Então, tenho 3 moléculas de sulfato representando essa molécula de sal. Ok? Então, note como é que eu vou voltar para as cargas. Não esqueçam, crianças. Eu vou só relembrar isso para vocês. Quando eu pego o alumínio, olha só, para lembrar. Quando eu pego o alumínio que tem essa carga 3+, e ele vai reagir com o sulfato, que tem a carga 2-, o que é que vai acontecer aqui? O que é que acontece? Eu vou trocar as cargas, ó. Eu vou pegar esse 3+, e vou colocar aqui embaixo. Faço a mesma coisa com 2-, e faço a troca de cargas, e aí eu vou voltar para esse daqui, não é? Ó, tá vendo? Ele volta para lá, que vai ficar assim, ó. Vai ficar a L2, que o 2 veio para cá, tá vendo? Vou colocar entre parênteses esse SO4, porque se esse 3 ficasse sem estar entre parênteses, dava a entender de que estaria multiplicando apenas o oxigênio. E o que está acontecendo é a multiplicação do enxofre e do oxigênio, que vocês veem que são 4 moléculas de enxofre, não é? Então, eu só relembrei como é que eu cheguei na fórmula química, tá? Espero que vocês tenham relembrado isso daí, para mostrar que esses íons aqui, ó, eles vão ser representados aqui, tá vendo, ó? Porque eu estou fazendo uma dissociação. Então, eu volto com a carga do íon. Ele está aquoso, lembro disso, de água, mas o sulfato aqui, ó, 2-, também na presença de água, tá ok? Também está na presença de água. Eu vou apagar aqui embaixo, tá? Vou apagar aqui embaixo, porque é só para relembrar vocês fórmulas químicas. Só fiz isso para relembrar. E toda vez que vocês se depararem com essa interação, onde vocês precisam fazer cálculo de molaridade de íons, vocês têm que lembrar
que esses íons vão retornar com suas cargas de produzir aí no estado molecular. Então, vamos aqui, vamos lá. Tá faltando uma coisinha. O que, professor? Tá faltando o balanceamento. Bom dia, tia, está aqui de olho. Boa aula. Então, veja, tá faltando o balanceamento. Balanceamento aonde? Quantos alumínios nós temos aqui, gente? Eu pergunto a vocês. Quantos alumínios nós temos aqui? Nós temos 2. E lá no segundo membro, quantos eu tenho? Eu só tenho 1, não é? Eu só tenho 1. Então, eu preciso ficar com 2 alumínios lá do outro lado, gente. Eu preciso ficar, porque senão vai ficar assim, ó. Ele tem que ficar equilibrado, ele não pode ficar assim, ele tem que ficar equilibrado. Então, como é que eu faço? Eu vou colocar um 2 aqui embaixo? Não. Lembre-se que não. Isso chama-se coeficiente estequiométrico. Lembram disso? Titio George falou para vocês no ano passado. Então, jamais não coloque valores ali abaixo. Você não vai conseguir igualar as quantidades ali abaixo. Ele não está na forma molecular, ele está na forma de íons. Então, o valor a ser adicionado vai ser na frente da molequinha, na frente da molécula. Então, veja, eu vou apagar aqui embaixo, para não confundir a cabecinha de vocês. Pronto, estou apagando aqui. E vou colocar o 2 lá na frente. Vou colocar o 2 aqui, ó. Pronto, agora está correto. Igualei a quantidade de alumínios. Vou fazer a mesma coisa no enxofre. Veja só, gente, ó. Eu tenho 3 enxofres e eu tenho 12 oxigênios. Como assim, professor? Não é uma multiplicação? Esse 3 está multiplicando todo mundo que está aqui dentro. Então, ó, ficou 12 e aqui ficou 3, não é verdade? Eu preciso ter essas mesmas quantidades lá do outro lado. Como é que eu faço? Eu coloco um 3 aqui. Pronto, agora está balanceado. Eu vou ser bem mais cirúrgico com vocês agora. Eu vou mostrar a quantidade de moléculas que eu tenho em cada uma, né? Ó, nessa daqui eu tenho o mol dele, ó. Cadê, professor? O mol tá aqui, ó. O balanceamento dele, ó, é uma molécula desse sal. Nesse íon aqui eu tenho quantos mols? Eu tenho 2 mols, não tenho, ó? Eu tenho 2 mols do íon alumínio. Do mesmo jeito, ó, eu tenho 3 mols aqui, ó, do SO4. Então, isso é a proporção. Vamos voltar para a questão? Vamos voltar para a questão? A questão diz o que para a gente? Que tem uma concentração molar desse sal, temos a concentração molar de 0,2 mols. Então, ó, nós vamos colocar aqui, ó, 0,2 mols por litro. É a concentração molar dele. E aí eu vou olhar o que, gente? Eu vou olhar agora o que? A proporção. Esse alumínio e esse SO3 fazem parte dessa molécula. E como as suas concentrações é 2 e 3, eu vou colocar assim, ó, 2 vezes, vou botar entre parênteses, 0,2 mols, que é a concentração do sal. Do mesmo jeito aqui, ó, 3 vezes 0,2 mols. Então, qual é a concentração molar, crianças, do íon alumínio e do íon sulfato? 2 vezes 0,2 vai ser 0,4 mols. Aqui, ó. 3 vezes 0,2 vai ser 0,6 mols por litro. E acabou a questão. Então, vocês notam que a química ela é uma constante. Tudo que eu já trabalhei com vocês lá no 9º ano, perdão, foi direcionada para chegar aqui. Aquela parte de balanceamento, aquela parte de relações de proporção, foi para chegar aqui nesse momento. Tá? Então, eu fiz a relação da concentração molar de íons, utilizando aqui as proporções molares, tanto da parte molecular, quanto da parte iônica. Tá ok, gente? Deu para entender isso daí, não deu? Deu para entender isso daí? É prática, nós vamos praticar, tá? Nós vamos praticar. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma relação, né? Pronto, bem que eu vou apagar essa parte de baixo, que é as concentrações. Lembrando que a aula está sendo gravada, tá? Assim que pronta, eu já adiciono no salão. E o slide também vai estar presente lá, tá ok? Uma relação entre concentração comum, título, que nós trabalhamos no mês passado, densidade e concentração em mol por litro, que é o que nós estamos vendo aqui, né?
Então, vamos lá. Aqui, veja só. Isso daqui está no nosso livro também, tá? Eu retirei de lá justamente para facilitar para vocês. Aqui nós temos a relação de concentração comum. Concentração comum. Tudo bem, Isabel? Ó, concentração comum, que é massa do soluto pelo volume da solução. Vocês lembram disso? Massa do soluto pelo volume da solução. Lembra disso, não lembra? Ó. E título em massa o que é? É massa do soluto sobre a massa da solução. Lembra que a gente trabalhou isso daí? Inclusive, na prova tinha uma questão relacionada à concentração comum e tinha uma questão relacionada à molaridade, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma relação entre os dois, né? Ó, faço uma relação entre concentração e título e vou encontrar essa formulazinha que vocês estão vendo aqui no final. Ela não se desenvolve muito bem no nosso material, vocês matematicamente acontecendo. Se eu pegar a concentração comum, dividir pelo título, concentração comum que é a massa do soluto pela massa da solução, título que perdão, é volume, tá? Confundi aqui, confundi um com o outro. Aqui é volume, que é concentração comum, professor. Pronto, então volume da solução, e aqui é massa do soluto, e aqui é massa da solução. A matemática diz o seguinte, Leonardo disse assim para vocês, conserva a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda, né? Assim que diz lá na matemática. Então, você vai cancelar aqui, ó, M1 com M1, e vai ficar assim, ó, concentração título é igual a massa da solução dividido pelo volume. Só que o engraçado é que essa relação aqui, ó, massa da solução pelo volume, ela é o quê? É a densidade, né, não? A densidade é o quê? Massa da solução sobre o volume. Consequentemente, nós teremos uma fórmula aqui. A fórmulazinha que nós teremos vai ser o quê? Concentração, título, igual a densidade. Então, eu jogando a densidade, o título para lá, né, para relacionar com a densidade, vai ficar assim, título vezes densidade, e aí acabou bem aqui, ó. Um detalhe que eu quero que vocês notem, que vocês vão usar essa fórmula quando a questão está te fornecendo essa concentração em grama por litro. E como é que eu vou saber, professor, que vai ser em grama por litro? Pela densidade. Vocês lembram que a densidade pode ser também grama por litro, ela pode ser centímetros por ml, né? Então, tem muito relacionado aí a massa e a volume, né? Relação de massa e volume. Só que o livro não mostra, mas eu vou mostrar para vocês, que eu posso também mudar essa formulazinha como? Posso dizer o seguinte, concentração é igual ao título em massa vezes a densidade, tudo isso, vezes 1000. Professor, mas por que esse 1000? Justamente, crianças, porque a questão pode fornecer para a gente a densidade em grama por ml. Então, se a questão te fornecer a densidade em grama por ml, e nós sabemos que a concentração padrão é grama por litro, então esse 1000 é justamente para poder igualar essas unidades, tá? Vocês igualam essas unidades e vocês podem utilizar essa fórmula naturalmente. Um detalhe importante, toda e qualquer fórmula que você tem aqui, as fórmulas matemáticas, vocês podem fazer essa relação e encontrar novas fórmulas, como, por exemplo, essa daqui que é da molaridade, né, ó, onde vocês estão vendo que eu posso trabalhar concentração em grama por litro com molaridade, que é mol por litro, e esse Mzinho que vocês estão vendo aqui, gente, é a chamada massa molar. Professor, mas o que é massa molar? Massa molar é isso daqui, ó. Eu calcular, eu vou circular bem aqui, ó. É você calcular a quantidade que eu tenho aqui, ó. Aqui no caso eu tenho dois alumínios, né? Aí ficaria assim, ó. Se eu quisesse calcular a massa molar, 2 vezes a massa do alumínio, que é 27. Mais, vou somando, 3 vezes a massa do enxofre, que é 32. Mais 12 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, eu calculo tudo isso daqui e encontro a massa molar. E aí faço a substituição na fórmula e tenho uma relação de unidades
que são totalmente distintas aí, que é mol por litro e grama por litro. Tá ok? Isso precisava mostrar isso daqui, essa parte de relação para vocês. Mais uma vez, volto a frisar, a gente vai ver isso daqui em questões, tá? Aqui é a formulazinha final, que apareceu e eu esqueci que ela ia aparecer, então vou ter que apagar bem aqui, ó. Só o gramazinho, pronto. Porque vocês viram que eu posso fazer o trabalho de título e densidade, que foi o que eu mostrei para vocês, e molaridade e massa molar, onde eu posso fazer a relação inclusive delas em questão, tá? Aquele processo onde nós sabemos que trabalhar como concentrado e como diluído, acabei de mostrar isso para vocês. Ela vai ser concentrada se ela tem muita partícula de soluto em relação ao solvente, e vai ser diluída quando eu tenho um processo contrário. Então, aqui nós temos as fórmulas para se trabalhar com diluição. Porque eu posso trabalhar com a diluição de concentração comum, eu posso trabalhar com a concentração molar, mol por litro, que é a molaridade, ou mesmo com título, né? Eu posso fazer isso. Então, qual é a forma que eu quero que vocês se adaptem? Essa daqui, ó. Essa daqui de trás, ó. Que vocês estão vendo o seguinte, que eu fiz apenas relações, né? O que eu tenho a chamada a concentração inicial, concentração final, né? Ou 1 ou 2, passo matematicamente com elas, né? Eu posso ainda, dependendo do tipo de reação, fazer a soma de cada um e depois calcular no final a concentração final, enfim. Nós temos todo o procedimento para ser feito aí. Essa formulazinha que nós encontramos aqui foi justamente trabalhar com concentração, quantidade de massa, né? Isso, ó, onde a gente vai ver o seguinte, que essa concentração seria o quê? A massa do soluto aqui vai ser quanto? A concentração vezes o volume, né? Então, do mesmo jeito seria da massa do solvente, se eu quisesse calcular, e nós temos lá no final a concentração inicial, volume inicial, é igual à concentração final, volume final. Então, vamos dizer que na questão, ela me forneceu aqui essa concentração, me forneceu esse volume, e o volume final, mas não me forneceu isso daqui, né, que seria a concentração final. Então, com os valores, eu substituo e tenho aí um resultado matemático. Do mesmo jeito acontece com a quantidade de matéria e com o título, né, porque vocês notam que entre eles o que tem em comum é a questão de massa, com exceção da molaridade, que seria aí a quantidade de matéria, né, que vai ser molaridade vezes o volume. Aí ficaria volume final, molaridade final, volume final e molaridade final. Na mesma relação, nós trabalhamos, só que essa daqui é a quantidade de matéria. Eu só estou explicando para vocês como é que essas fórmulas funcionam e como vocês se deparam com questões em relação a isso. Tem um exemplozinho aqui, deixa eu apagar essa parte de baixo. Crianças, eu estou me fazendo entender, vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Se eu estiver falando rápido demais, enfim, me chame a atenção, gente. Por favor, não fique com dúvidas, tá? Não fique com dúvidas. A hora de tirar as dúvidas é agora. Muito, tá bom, Thaís. Bora lá, ó. Vamos ver esse exemplo aí. Preparar 1 litro de solução, ó, ele está me dando um volume aqui, né? De 0,6 mols por litro de ácido clorídrico, a partir de uma solução padrão de 12 mols por litro. Determine o volume da solução padrão que contém aí 0,6 mols de HCl. Então, note que eu tenho que olhar quem, inicialmente? Isso daqui, ó, as unidades. Justamente para saber qual das fórmulas eu posso usar. Como ele está falando em mol por litro, eu vou usar a segunda aqui, ó. Não é isso, ó, porque é molaridade. Se tivesse falado grama por litro, não é? Grama por litro, aí eu utilizaria a de cima, né? A primeira, não é isso? Do mesmo jeito seria aqui que estivesse falando de título e massa, não é verdade? Então, como é que eu faço aí? Ele quer que a gente descubra esse volume final, não é? Ó, porque, na verdade, esse volume aqui corresponde a 0,6 do ácido, né? Que vocês estão vendo, e nós temos aqui um volume de
12 mols por litro. Então, como é que faço? Molaridade 1, volume 1, molaridade 2, volume 2. É fazer substituição, né? É substituir as quantidades que eu tenho. Então, vamos ver o que ele está pedindo mesmo. Determine o volume da solução padrão que contém 0,6 mols de HCl. Então, como é que a gente faz? Bora fazer relação aqui, né? Ó. 1 vezes 0,6, ó, tá vendo aqui essa parte inicial, igual a molaridade que eu já tenho, que é de 12 mols aqui, ó, vezes o volume que eu não sei. É o volume que ele quer saber. Né? É o volume que ele quer saber. Então, aqui vai dar 0,6, continua 0,6, não é isso? Ó, 12 no volume final. Então, esse volume final vai ser o quê? 0,6 dividido por 12, não é isso? 0,6 dividido por 12 aí, nós vamos ter 0,005, não é isso? 0,05. Que no caso aqui é em litros. E nós descobrimos aí esse volume utilizando uma fórmula simples, porque a questão forneceu para a gente esses dados. Ele deu um volume e deu 2 concentrações molares. Então, arremeteu para mim a utilização dessa fórmula, que é a da molaridade. Tá travando, gente? Oi, oi. Deu uma bugada aqui, tá travando? Tá ruim, tá? Tá travando? Bugou tudo aqui para mim. Essa minha internet hoje não tá legal, mas vamos lá. Bem, calculamos aí, utilizando a fórmulazinha, né? A fórmula da diluição. Lembrando que nós vamos trabalhar todas elas, tá? Em cálculo. Então, vamos continuando aqui. Vou mostrar para vocês um processo, mais um processo ilustrativo na questão de concentração e diluição. Ixi, agora o negócio deu ruim, não estou ouvindo mais, não tô nem me ouvindo mais. Opa, pronto. Bora lá. Me chame a atenção, tá? Se tá ruim, me chame a atenção. Então, bora ver aqui. Eu vou botar outro, eu vou botar o cobre de novo, sulfato de cobre, que ele é mais bom de se trabalhar. Note que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma quantidade a metade, né, meio litro. Aqui eu posso relacionar. Vocês não estão vendo ainda, não? Que eu estou espelhando. Agora sim, né? Pronto, então voltando aqui, eu tenho aqui o sulfato de cobre, né, ó. Eu tenho aqui a solução. Então eu vou adicionar aqui, ó. Ó como é engraçadinho aí, ó. Vou jogando sulfato aí, ó. A gente vai notar que vai escurecer muito, né? Então aqui, ó. Se eu quiser ver a concentração, eu venho para cá, ó, e jogo aqui, ó. Ele já me dá aqui a concentração em mol por litro. Vocês estão vendo aqui do lado? Ele já me dá a concentração em mol por litro. Mas note, aqui eu estou tendo uma relação de concentração. Como é que eu faço para diluir isso daí? Como é que é o processo de diluição? Aí eu venho aqui na água, né, ó. Eu vou botar um pouquinho de água, ó. Olha só o valor, veja o valor da concentração. O que é que vai acontecer com ele, ó? Estou aumentando aqui, ó. A concentração, ela está relacionada com isso daí, né? Ela está pedindo para eu remover. Se eu quisesse evaporar, também aconteceria, né? Tá muito bom, né? Então, veja, ó, na evaporação, esse nomezinho que vocês estão vendo, ó, saturated, é aquela nossa solução saturada. Vocês lembram que a gente chegou no limite, né, do processo de saturação. Depois o senhor volta para aquele slide anterior. Tá bom, Cíntia? Volto já. Note que lá no finalzinho, nós temos aí partículas, né? Então, para tirar uma foto, tá bom. Aí é a saturada de corpo de fundo, vocês lembram disso? Saturada de corpo de fundo é a nossa relação. Deixa eu voltar bem aqui para a Cíntia, porque o nosso tempo está acabando e eu preciso trabalhar a questão com vocês hoje. Pronto, Cíntia, dá um print rapidão. Eu disse, vou tomar uma água. Ok. Então, lógico que ficou aí uma solução. De nada, Cíntia, de nada.
uma solução saturada, porque eu fiz o quê? Eu diminuí a quantidade de solvente, né? E aí eu cheguei no ponto máximo da diluição desse nosso amigo aí, sulfato de cobre. Né? E a concentração, vocês viram lá, né, de 1,380 mols por litro. Vamos prosseguir essa parte de mistura. Ó, mistura de solução com o mesmo solvente e o mesmo soluto. Aquele mesmo processo que nós tínhamos visto aqui, onde nós temos concentração, né? Concentração, volume inicial e concentração em volume final, molaridade inicial, molaridade final, volume final, título inicial e título final. Na diluição, sem ter reação e com o mesmo soluto, vamos observar o seguinte: nós temos essa relação matemática. Aqui, ó, é de um soluto. Aqui é de outro soluto. Ó, mesmo solvente, mesmo soluto. E aqui não está havendo reação entre eles. Eu estou fazendo uma relação matemática de multiplicar e somar, e no final tem uma concentração, que é a chamada concentração total, e o volume total. Mas uma coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, que esse volume total é a soma dos volumes. É o volume 1 mais o volume 2. Então, eu já vi gente perder questão em vestibular porque ficou esperando a questão fornecer o volume total e ela não fornece. Ele quer a concentração final da mistura existente entre dois solutos, tá? Ele quer a concentração final, só que ele não te fornece o volume final. Você tem que raciocinar o seguinte: se está havendo essa relação matemática, eu vou ter que somar os volumes para poder encontrar essa concentração final. Não esqueçam disso, por favor. O volume total é a soma dos volumes. A molaridade do mesmo jeito. Veja que aqui nós temos molaridade 1, volume 1, molaridade 2, volume 2, não é? Quero saber a molaridade final. Mas o volume final quem é? É V1 mais V2. Ah, professor, pode ter V3? Pode. Vai depender da questão. A questão pode te dar aí 3 solutos que reagem para produzir a solução e quer saber a concentração molar ou molaridade final dessa solução. Então, você vai ter que somar esses volumes. Não esquece, é o volume total. Com título do mesmo jeito, ó. Tem o volume 1, volume 2. Então, o volume total é a soma desses volumes e você não pode se perder nesse tipo de questão, tá? Não pode se perder, ainda mais que vocês são alunos ótimos e não vão cair nas pegadinhas, não, tá ok? Na mistura com solutos, né? Com o mesmo soluto, mas com o mesmo solvente, mas soluto diferente, perdão. Agora, ela era os mesmos, né? Ó, era os mesmos, mesmo soluto, mesmo solvente. Aqui eu vou ter... Anderson, eu não entendi. Ah, eu entendi agora. É o dos irmãos, né? Mistura de soluções do mesmo solvente e soluto diferente. Então, sem ocorrência de reação química. Ó, ao misturarmos duas soluções sem ocorrência de reações químicas, verifica-se a diluição de cada um dos solutos, pois suas quantidades permanecem constantes, porém dispersas em um maior volume. Então, veja aí, ó. É porque eu estou no computador do meu irmão. Eu entendi. Agora eu entendi, porque eu vi o Anderson e vi teu nome embaixo. Então, vamos lá. A relação é a mesma, tá? Aqui eu coloquei uma ilustraçãozinha de um cachorrinho, né? Onde a gente tem aqui uma solução que tá... aqui eu tenho um soluto, eu vou misturar a água e agora eu vou ter a solução. E não ocorreu a reação. Não ocorre reação entre eles. Mas vamos ver uma que tem a ocorrência de reação e é exemplo nosso. Tá? Então, veja aí, ó. Misturando-se 0,5 mols de uma solução aquosa, de 0,1 mol, lembrando que é mol por litro, tá vendo, ó? Então, eu vou trabalhar com concentração. Com o volume aqui de 0,5 de uma solução aquosa de 0,2 mols de NaOH. Note que aqui eles são o quê? Diferentes, né? Os solutos aqui são diferentes. É como se eu pegasse essa relação aqui. Veja, ó. H2SO4 mais NaOH. Produzindo quem? Produzindo o Na2SO4, que é o sulfato de sódio. E está ocorrendo aqui a liberação da nossa amiga água. Então, para ficar bem perfeito, eu vou colocar um 2 aqui, ó. A questão pede o que para a gente?
determine o número de mols de ácido e da base. Veja, o que é que ela forneceu aqui? Dá para eu trabalhar com aquelas fórmulas? Ele não está pedindo, por exemplo, concentração final. Ele não está pedindo isso. Está pedindo que a gente calcule a quantidade de mol do ácido e da base. Tá? Então, essa reação me diz o seguinte, que eu tenho um volume aqui de 0,5 litros, não é? E me deu a molaridade aqui de quanto, gente? Ó, do ácido, 0,1 mols por litro, não é? Mesmo jeito acontece aqui, ó. Veja, o volume aqui quanto é? O volume é também de 0,5 mol, né, ó. Aliás, perdão, litro. Já a concentração molar é que é de 0,2 mols por litro. Como ele quer a quantidade de matéria, minha aula acabou, mas vou mostrar para vocês aqui, ó. Molaridade, como é que é, gente? É o número de mols do soluto pelo volume da solução. Então, vou fazer isso para o ácido primeiro. Vou pegar aqui a quantidade, ó. Então, 0,1, não é isso, ó? Dividido por 0,5. Então, joga na fórmula, não é isso, ó? Joga direto na fórmula. E aí, a gente vai ter o valor de 0,2 mol, né, na relação, né? A gente faz a mesma coisa com a base, né? E um detalhe importante, aqui, ó, acho que vocês vão ver com dos anjos, aqui é uma relação onde eu tenho um ácido e uma base. E aqui, gente, está havendo reação. Tem um processo chamado reagentes em excesso. Eu vou mostrar isso para vocês na próxima aula, como é que eu identifico se é um reagente em excesso ou se não é. E quando eu me deparo com essa relação, eu só vou poder trabalhar com reagente limitante. Vou falar isso daí especificamente para vocês, tá? A atividade de sala que era para a gente ter feito era essa, tá? O nosso tempo acabou, mas já consegui exemplificar muito, tá? Então, tentem fazer. É da página 82 e 83. E outra coisa, usem o nosso e-mail da turma, gente. O nosso e-mail da turma é para ser usado. Eu quero receber esses materiais no e-mail da turma. Professor, o senhor trabalhou agora com 3 capítulos. Os 3 estarão... Eu não entendi, Lia, não deu para ler. Lia, Lia, o 4 e o 5, eu tive que falar do 3 também para relembrar, mas o 4 e o 5 é o nosso fundamento, tá? Se for pela questão da avaliação, tá bem? Que é essa parte aqui que eu estou terminando. Página 82 e 83, que me perguntaram, e o senhor pode mandar o e-mail de novo? Manda sim. Essa parte de titulação não, tá, Lia? Titulação não. Essa titulação eu vou falar na próxima aula para vocês. Vou botar aqui no chat o nosso e-mail. Por favor, anotem. Atividades, provas, primeiro ano, tela, @gmail.com. @gmail.com. Página 82 e 83, tá? Deixa eu fazer bem aqui a chamada rapidão, pode ser? Bora lá, Álvaro. Presente, professor. Ixi, Maria, saiu daqui. O que foi que aconteceu? Pronto, apareceu de novo. Então, o Álvaro está presente. Quem mais? Deixa eu ver na ordem. Ana Caroline está presente? Carolina, perdão. Presente. Ana Júlia. Certo, tô vendo aqui. Ashley. A Bruna está presente, estou vendo. Cíntia Costa também.